Olá, viajantes! Tudo bem com vocês? O relato de hoje é uma história real que aconteceu em alguma cidadezinha na fronteira México com Estados Unidos. Os nomes são fictícios. Sejam bem-vindos à viagem ao desconhecido. Eu sou a Clara Paula, hoje com o relato Uma Vida por uma Vingança. A história que eu vou contar é muito difícil para mim compartilhar. Durante muito tempo tive vergonha da ideia de contar, mas acho que as circunstâncias me permitirão me sentir melhor depois de abrir meu coração. Há quase 30 anos, minha família e eu morávamos em uma cidade quase deserta, que tinha poucos habitantes, a maioria mulheres. Bom, como os homens não tinham recursos para trabalhar a terra, todos começaram a ir para os Estados Unidos para ganhar a vida. Meu pai, como era de se esperar, foi tentar a sorte, mas dizem que ele morreu na travessia, porque nunca mais soubemos nada dele. As más línguas da cidade disseram que ele deve ter ficado do outro lado com uma gringa, e com certeza já tinha outra família. Eu tinha cerca de 8 anos, mas com essa idade já dá para lembrar dos acontecimentos horríveis que vivenciamos naquele lugar. Foram tempos difíceis, mas diante das inclemências da vida, Deus nunca pode deixar de aliviar os males. Por isso, naquela cidade não poderia faltar uma igreja. A fé dos moradores era muito grande, especialmente a de minha mãe, Dona Margot. Diziam Dona por hábito, porque minha mãe ainda era jovem, tinha cerca de 28 anos, e levava o rosário para onde quer que fosse. Ela era uma mulher cheia de medo da vida. Estava cheia de temor a Deus. Minha mãe orava o tempo todo e eu era obrigado a fazer isso contra a minha vontade. Admito que orar e todas essas coisas me incomodavam muito. Bem, realmente, as intempéries da nossa vida não me deram motivos para pensar que um Deus pudesse vir para resolver as nossas vidas. Além disso, quando se é criança, a gente só quer brincar e se aventurar com os amigos, explorar lugares, mas as orações não eram do meu agrado. Mesmo assim, minha mãe, todos os domingos, me levava à força para a missa. Chegávamos muito cedo. Éramos os primeiros a chegar. Minha mãe gostava muito quando o Padre Romeu nos via presentes, porque senão, quando nos encontrasse em algum lugar da cidade, ele poderia reclamar da nossa ausência na igreja. Aquele padre era jovem, tinha cerca de uns 40 anos. Ele parecia um cara sério e educado, mas acima de tudo, muito misterioso. Tinha algo errado com aquele padre, que eu não gostava. Sei que vai parecer estranho que uma criança de 8 anos possa dizer que alguém não é uma boa pessoa, principalmente quando se trata de uma figura de autoridade religiosa, como um padre. Mas isso não significa que eu não sentia assim. Também me incomodava muito que minha mãe quase se humilhasse diante daquele padre. Ajoelhava-se diante dele, curvava e beijava suas mãos. A mesma coisa que as outras senhoras do vilarejo. Pareciam se comportar de maneira estranha quando aquele padre estava presente. Elas queriam tratá-lo como um rei. Acho que aquele padre era o homem mais privilegiado daquela paróquia, porque semana após semana, as mulheres do povoado se revezavam indo até a casa dele para fazer a comida do padre, lavar suas roupas. Ele era bem cuidado. Ele era tratado como um rei e não fazia nada. Tudo era dado a ele pelas pessoas da cidade, principalmente pelas senhoras. Minha mãe, como mencionei antes, aos 28 anos, era muito bonita. Pele clara, cabelos castanhos, olhos verdes, magra, com cílios grandes, maçãs do rosto salientes e um sorriso angelical. Lembro-me muito bem que os homens da cidade a elogiavam ou a abordavam em mais de uma ocasião para ficar com ela. Minha mãe chegou até dar uns tapas em alguns deles.
pois ela também era muito brava. Acho que eles davam em cima da minha mãe porque a viam solteira e sem esperança, depois que meu pai não voltou dos Estados Unidos. Aqueles homens do vilarejo pensaram que poderiam ocupar o lugar do meu pai. E não tenho dúvidas de que até o padre ficou deslumbrado ao ver a minha mãe, quando ela passou a fazer parte do grupo de legionárias da igreja. Minha mãe ficou fascinada por poder pertencer e servir a Deus, sobretudo ao padre daquela igreja. Isso deu à minha mãe a responsabilidade de ir até a casa do padre Romeu para ajudá-lo nas tarefas, cozinhar, lavar a roupa, enfim. A minha mãe seria a servente daquele homem por uma semana e depois até chegar a vez dela novamente. Quando finalmente chegou a vez da minha mãe realizar essas tarefas, ela ia pontualmente todos os dias até onde ficava a casa do padre. Aquilo era realmente difícil porque o padre era muito exigente e ele queria coisas a qualquer hora, às vezes bem cedo pela manhã e outras vezes bem tarde da noite. Ele não se importava que minha mãe ficasse exposta aos perigos da noite no vilarejo. Ele só queria que lhe atendesse. Para mim, isso era só um capricho. Mas minha mãe estava muito animada para servir aquele homem. E ela pensava que dessa forma estava ganhando votos diante de Deus, para ganhar uma vida no paraíso, após a morte. Minha mãe tinha uma fé esmagadora naquele padre Romeu. Eu podia até sentir que ela estava apaixonada por ele. Minha mãe sempre foi muito reprimida em seus sentimentos, mas tenho certeza que na minha tenra idade, eu reconhecia quando algo deixava minha mãe feliz, e principalmente quando algo a enchia de amor. Eu ficava com medo de pensar nisso. Não gostava nada da ideia da minha mãe substituir meu pai por um estranho, e muito menos eu gostava de pensar que minha mãe estava apaixonada por aquele padre. Isso era algo que eu tentava constantemente tirar da cabeça, porque não era possível, nunca poderia ser. Mas algo muito estranho começou a acontecer com ela naquela noite. Era quase 12 horas, e lembro que minha mãe chegou com muita pressa. Ela não chegou sozinha, ela estava acompanhada por uma mulher do vilarejo, e ninguém gostava daquela senhora porque ela era uma bruxa. Muitas coisas foram ditas sobre ela, mas o que mais me assustou foi pensar no motivo pelo qual ela havia ido em nossa casa. As duas ficaram umas 2 horas no quarto. Elas ficaram ali fazendo coisas estranhas. Saía fumaça por baixo da porta daquele quarto. Cheirava a ervas e quando coloquei o ouvido na porta para ver o que a bruxa Dona Cícera dizia, ela imediatamente me disse: "Não seja intrometido, seu moleque. É melhor você ir embora, se não quer que eu te dê um susto de verdade." E então eu soube que elas não estavam fazendo coisas boas. Eu não entendia como minha mãe conseguia se envolver nisso, naquelas coisas de bruxaria. Era como se eu estivesse realmente começando a não saber quem ela realmente era. Me apavorava imaginar que minha mãe era capaz de fazer coisas ruins. Mas eu era apenas um garotinho que não tinha o jeito nem o poder de mudar as coisas para melhor. Eu queria sair correndo daquela casa e ir embora, mas eu tinha medo que minha mãe fizesse alguma loucura ou que algo acontecesse com ela. Então, era melhor eu manter a calma ao máximo possível e me trancar no meu quarto até que todo o pesadelo acabasse. Tive medo de pensar que a bruxaria traria tragédia para nossas vidas. Não poderia esperar nada bom. Na manhã seguinte, as coisas pareciam normais. Minha mãe se comportou como sempre. A única coisa estranha que notei foi que em seu quarto, no altar, ela tinha uma imagem do Sagrado Coração de Jesus. E bem ao lado, minha mãe tinha uma fotografia do Padre Romeu, numa pequena moldura. Havia algo estranho, porque ao pé daquela fotografia na estante, havia várias folhas de rosas e ervas estranhas. Eu nunca tinha visto minha mãe fazer algo assim. Imediatamente pensei que fosse bruxaria.
mas não consegui falar nada e com isso soube imediatamente que minha mãe tinha algo em mente. Eu nem queria pensar nisso, estava assustado. Já minha mãe parecia encantada, porque alguns dias depois foi chamada novamente para atender o padre Romeu em sua casa. Segundo as palavras daquele padre, a forma como minha mãe organizou a casa dele e como ela o atendeu lhe chamou a atenção. Agora, ela não ficaria só uma semana. O padre lhe nomeou como sua assistente oficial. Algo estava muito errado com tudo isso. Eu tinha medo de pensar que minha mãe tinha amarrado aquele homem, mas eu sabia pouco sobre isso, então descartei. Uma vez, minha mãe me levou na casa do padre Romeu e assim que ele me viu, sugeriu à minha mãe que eu deveria ser coroinha da igreja, coisa que não gostei nada e recusei. Disse ao padre, com a inocência de uma criança de 8 anos, que a missa me entediava e eu não gostaria de ser coroinha. Aquele padre Romeu olhou para mim e começou a rir, dizendo que os filhos das novas gerações estavam mais perto de ir para o inferno. Os próprios criminosos se confiavam a Deus para realizar seus delitos e não havia nada pior nesse mundo do que negar a Deus no mais profundo do coração. E esse era o único pecado que Deus nunca perdoa. Ele disse me olhando. Eu tive que ir muitas vezes na casa do padre, sempre dava a volta e entrava pela saída, para fazer algum mandado para minha mãe, pois ela não queria deixar o padre em nenhum momento, e era claro que o padre se sentia bem com a minha mãe. Pensei que, se minha mãe tivesse feito algum trabalho de magia para ele, a bruxaria somava-se à beleza que ela tinha. O padre estava completamente deslumbrado. Naquele momento, não gostei de especular, mas com certeza o padre também estava perdidamente apaixonado por ela. O miserável a tinha fácil porque minha mãe também era apaixonada por ele. Além de que minha mãe era submissa, muito manejável. Era o tipo de mulher perfeita para guardar um segredo dessa magnitude. Então comecei a pensar que alguma coisa iria acabar acontecendo entre eles. E acabei comprovando isso uma certa manhã. Eu estava na escola naquela época. Comecei a me sentir muito mal. Alguma coisa me fez mal e doeu meu estômago, a ponto da professora me pedir para voltar para casa. Eu estava muito mal e andando muito devagar. Carregava minha sacola plástica onde coloquei meus 2 livros e meu caderno. Ao me aproximar da casa e passar pelo lado da janela do quarto da minha mãe, notei que havia alguns sons estranhos que me fizeram olhar, porque aquelas janelas tinham cortinas entreabertas. Vi minha mãe na cama. Ela estava com o padre em cena explícita. E não era só isso. Achei aquilo tudo muito nojento. Ele estava namorando com a minha mãe. Ele parecia um maníaco, enquanto a beijava. Parecia até que ele nunca tinha cometido tal pecado. Fiquei paralisado, não sabia o que estava acontecendo. O pior de tudo é que minha mãe estava muito satisfeita. Com isso, ela ficou feliz por ter seu querido padre bem na sua cama. Dessa vez, eu não quis entrar. Por mais que me sentisse mal, caminhei sem parar por horas até chegar na casa de um dos meus tios que morava num rancho próximo. Eu não avisei nada para minha mãe, porque encontrá-la assim me deixou muito triste. Talvez eu a tenha julgado mal, porque não entendia que ela também tinha necessidades de carinho e afeto. Mas tinha que ser com o padre. E eu estava preocupado que isso faria com que ela pudesse se meter em sérios problemas. Depois de 2 dias, minha mãe me procurava como uma louca. Se não fosse meu tio Rubem, que me obrigou a explicar para ela o que eu vi, e eu também avisei que não voltaria para aquela casa enquanto ela não terminasse a aventura dela com o padre. Enquanto isso, eu deixaria de ser filho dela. Ela tentou me forçar a ir com ela, mas eu corri o mais rápido que pude e consegui me perder entre as colheitas. Não deixei que ela me levasse de volta para sua casa, para aquela casa do pecado.
Fiquei com meu tio Rubem, que ao saber o que estava acontecendo, não se recusou a cuidar de mim. Juro que nos quase 2 anos que se passaram, minha mãe nunca me procurou. Eu também nem tentei saber dela. Minha mãe estava tão envolvida no caso dela com o Padre Romeu que foi maravilhoso para ela não ter um estorvo no seu caminho. E eu praticamente me esqueci dela também. Mas tudo que você faz de errado, você paga. E no caso da minha mãe, o preço das ações dela tinham data combinada para pagamento. Quando se aproximava o Natal, meu tio Rubem me pediu para ir dar um abraço na minha mãe. Ainda me lembro das palavras dele. Ei, meu filho, você deveria ir ver sua mãe. Descobrimos, pelo que as pessoas andam comentando, que ela está muito doente. Não quero preocupá-lo, mas é possível que sua mãe não se recupere mais. Reconheço que essas palavras tiveram um grande impacto em mim. Pensei nos momentos de ódio por minha mãe. Senti muita culpa e muita vontade de abraçá-la. Tive medo que ela morresse e eu não a visse mais. Então peguei minhas coisas e a bicicleta do meu tio e fui muito rápido ver minha mãe. Levei mais de 1 hora para chegar lá. Se não tivesse chegado mais rápido, não a encontraria mais viva. Quando cheguei em casa, a primeira coisa que encontrei foi uma senhora quase idosa que estava cuidando de um bebê. Tive medo de entrar no quarto e ver o estado ruim que minha mãe estava, mas tive que reunir coragem. Lágrimas saíam dos meus olhos e quando abri a porta do quarto, vi uma mulher que estava ao lado da cama. Era Dona Cícera, que me cumprimentou, a bruxa. Com a voz aflita ao lado dela estava minha mãe deitada na cama, muito doente, completamente irreconhecível. Sua pele estava grudada até nos ossos. Seus olhos estavam úmidos. Ela parecia um esqueleto em vida. Não havia nenhum vestígio da sua beleza que uma vez a caracterizou. Minha mãe olhou para mim e foi muito triste sentir seu olhar sem vida. É como se ela não sentisse mais dor, como se dentro de seu ser houvesse apenas um vazio completo. Com tudo isso, aproximei-me dela para lhe dar um abraço e dizer que a amava muito. Pedi-lhe perdão por ter saído de casa. Eu deveria ter estado com ela nos momentos mais difíceis. Chorei por minutos abraçado com ela. Chorei e chorei. Quando a soltei do abraço, seu olhar se apagou completamente. A centelha de vida que estava nela se apagou e minha mãe deixou este mundo. Assim, imediatamente eu soube que Dona Cícera tinha algo a ver com isso, com a morte trágica da minha mãe. Ela e sua bruxaria. Por onde quer que ela pisasse, sempre deixava a marca da morte e da tristeza. E tudo isso era abundante naquele momento na minha casa. Era como se estivesse no próprio inferno. Dona Cícera me viu muito triste. Ela se aproximou de mim e me pediu perdão. Ela tentou me acalmar e me disse que na hora certa ela me contaria tudo o que aconteceu, que eu tinha que estar pronto e mais calmo. No dia seguinte, fizemos o enterro. Havia somente 5 pessoas presentes, incluindo Dona Cícera e um padre que eu nunca tinha visto. No final daquela cerimônia de enterro da minha mãe, perguntei a Dona Cícera o que havia acontecido com o Padre Romeu, e ela me pediu para caminharmos. Segundo palavras de Dona Cícera, minha mãe queria muito se apaixonar novamente. Ela estava triste desde que meu pai se foi, e ela queria muito experimentar o amor verdadeiro e se sentir amada. Ela ficou tão obcecada pelo Padre Romeu, porque o considerava um homem puro. Minha mãe disse que só um homem assim poderia lhe dar o amor que ela procurava. Então ela teve que recorrer à bruxaria para fazê-lo. Se apaixonar, com a ajuda de Dona Cícera. E com a ajuda da Dona Cícera, ela estava colocando um pó enfeitiçado na comida do padre. Também fez uma amarração na foto que tinha no altar do quarto dela. Então minha mãe e o padre começaram aquele amor proibido e cheio de pecado.
Mas tudo desmoronou quando minha mãe engravidou daquele bebê que eu vi no dia anterior na sala da casa. E isso mudou tudo. O padre Romeu reagiu imediatamente de forma muito agressiva, com medo de perder sua credibilidade e sua posição como padre. Ele negou o filho que esperava com minha mãe e recomendou que ela não o tivesse. Com raiva, ela implorou e implorou que ele deixasse tudo e que ficassem juntos e construíssem uma nova vida. Mas o padre Romeu a desprezava junto com a criança, em seu ventre. Dona Cícera me disse que minha mãe voltou para procurá-la muito triste. Ela ficou arrasada. Ela disse que queria morrer, mas primeiro queria vingança contra o padre Romeu. Com essa coragem, minha mãe implorou a Dona Cícera que fizesse um trabalho de bruxaria para matá-lo sem piedade. Dona Cícera disse a minha mãe que o preço de um trabalho assim só podia ser pago com uma vida, que minha mãe deveria entregar qualquer uma. Então minha mãe não duvidou e entregou a sua em troca de ver o padre Romeu sofrer como um cachorro sarnento. Dona Cícera atendeu aos pedidos de minha mãe. E algo estranho aconteceu com o padre Romeu. Dizem que, de repente, ele ficou muito doente, estava magro, sua pele ficou seca e ele começou a delirar com seres inexistentes. Ele disse que se não os parassem, logo acabariam com sua vida. As coisas chegaram a tal ponto que a ordem sacerdotal ordenou que pegassem o padre e colocassem outro em seu lugar, aquele que vi no dia do funeral da minha mãe. Ninguém viu o padre Romeu falecer, mas correram rumores que ele faleceu meses antes da minha mãe, numa agonia horrível e numa morte lenta e muito dolorosa. Eu acreditei nas palavras de Dona Cícera. Padre Romeu tinha falecido da mesma forma que minha mãe. E finalmente ela conseguiu acabar com isso, mas ao mesmo tempo ela acabou com a própria vida. Ela nem se importou comigo, ou não considerou que ela tinha outro filho para cuidar. Com isso, ficou muito claro para mim que o poder da bruxaria é algo com o qual não se pode brincar. Não há como as coisas acabarem bem quando você se machuca com essas práticas obscuras. Naquele dia, me despedi de Dona Cícera e voltei para a casa do meu tio Rubem, com quem vivi até ser adulto e poder cuidar de mim sozinho. Do meu irmão, o filho maldito daquele padre, a verdade é que não sei o paradeiro dele. Não me interessa. Pelo que sei, Dona Cícera ficou com ele. Ela o criou e deu o que ele precisava. E agora ele já deve ser um homem adulto. Espero que esteja tudo bem com ele. Foi bom deixar para trás aquele capítulo amargo que vivi naquela cidade. Gostaria de poder esquecê-lo completamente, porque a bruxaria deixa marcas tão profundas que nunca são esquecidas. Fim desse relato. Obrigada por ouvirem o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Envie suas histórias para viagemoaldesconhecido87@gmail.com. Obrigada e até a próxima viagem.